Não, isso não é sobre música, tá? Eu vou falar sobre política agora. Mas eu vou juntar, vou sair do Lobão e vou chegar pra um tema antipolítica. E eu acho que vai dar discussão boa aqui no chat, sim. Vamos lá, vamos ouvir o que o Lobão tem a dizer. E do Lobão nós vamos pra isso. Isso não é. E outra coisa, não se ofendam, porque assim, a culpa é de uma audiência que trata o artista brasileiro escravocratamente como bobo da corte. Porque o Brasil é escravocrata. Quando você fala, toca Raul, assim, seu babaca, você não merece porra nenhuma, porque você tem mais é que fazer o que eu quero. O artista não tem que fazer o que a audiência quer. O artista é que tem que dizer, isso é que é o legal. E vocês não têm condição para isso, porque o artista brasileiro se submete a essa merda de toca isso. Não é só toca Raul, é toca Jimi Hendrix, é toca Lobão, toca qualquer merda. Porque é o seguinte, toda hora que tem um toca, é quando você está tocando, falando, a senhora era uma vez, você está conversando, você está tentando explicar alguma coisa, aí vem, toca isso, ou toca aquilo. E quando, por exemplo, quando falam para mim, estou na primeira ou segunda música, eu vou apresentar a música, que geralmente é um lado B, C, até, aí o cara, toca a vida bandida, eu faço ejaculação precoce aqui, não. Mas as pessoas acham que você é uma vitrola, que você é um o artista não é um vitrola. Você, se quiser tocar, ouvir a música, vai ouvir na tua. Sabemos que isso não. Ele tá certíssimo. O Lobão, cara, é um cara que envelhece como vinho, tá? Por mais que ele tenha os percalços, ele já, né? Já discordei do Lobão, mas o Lobão envelhece como vinho, como artista, como figura pública. Ele não quer falar mais de política, isso tá bem claro. Eu acompanho agora, tem um ótimo podcast de música, acho que é Daniel Dalben, alguém já deve ter visto, né? O Lobão faz uma participação ótima lá. O Lobão, falando de música, tá muito legal mesmo. Só que esse problema aqui não é sobre música exatamente, né? Aí vocês já sabem onde eu vou chegar, né? Quem é esperto já sabe onde eu vou chegar. Essa necessidade que o brasileiro tem de demonstrar poder sobre o outro, no fundo querendo dizer, sabe o quê? Eu pago o teu salário. Faz o que eu quero, eu pago o teu salário. Tá? Isso levado pro campo da música. Por quê? Essa lógica aqui, que ele chama de lógica escravocrata, e pode ser que seja uma noção que a gente tem, uma noção de classe média, do tipo, eu tô pagando, faz o que eu quero, tá? Que faz com que você, enquanto um artista, e eu já falei muito aqui, não consiga, por exemplo, um músico, ir num bar e ter audiência para tocar músicas próprias. Um dos problemas que a gente tem na renovação cultural na música brasileira é que quase não há espaço para que músicos criem músicas novas e toquem músicas novas. A ponto de você eu já fui, outro dia eu fui não era um rodeio, acho que era um rodeio, era um festival sertanejo que tinha, a gente tava fazendo um congresso aí pelo interior do Brasil, aí eu, né, fui. Foi eu, o Guto, o Arthur e tal. Os cantores famosos, 70, 80% do set deles é com música dos outros, Riso. A Ana Castela, a maior parte das músicas não são da Ana Castela. A maior parte dos músicos sertanejos vão lá, tocam, eles ficam tocando música dos outros. E é horrível o show, porque é um pupurri em que eles ficam emendando música um do outro. Que coisa horrorosa! Isso é a obra, vocês não são artistas. Só que a lógica do rock, de tudo no Brasil, é a lógica do cover. Por quê? Porque o cara vai lá, eu tô num bar aqui, eu quero que você vai tocar as músicas que eu conheço. Ou seja, esse cidadão, consumidor que acha que tá assim, todo cioso, cheio de direitos e não sei o quê. Aí ele chega no bar, ele não quer ser arrebatado por algo novo, ele não quer ouvir, não há a abertura artística desse cara pra nada. Ele tá lá como um consumidor cheio de direitos. Você é meu funcionário. Faça o que eu quero. Faça o que eu quero. E é verdade. É verdade. Isso é horrível pra produção artística como um todo. Isso sequer é conservador. Isso é autoritário, puro e simples. E é burro. É burro. Eu volto a falar, se você vai pra uma cena musical, seja em Nova York, seja em Chicago, seja em Los Angeles, até hoje, as pessoas saem à noite, às vezes, pra conhecer bandas novas, pra ver artistas. Isso faz parte da dinâmica deles. Isso não faz parte da nossa dinâmica. Vamos voltar pra política. Kim Kataguiri foi eleito deputado federal Rafael Almeida Riso em 2018. Certo. Boa parte do eleitor do Kim Kataguiri que votou nele em 2018 era Bolsonaro, não era? Sim. Kim Kataguiri, como deputado federal,
percebe que o governo Bolsonaro é uma merda. Ele começa a se opor. O eleitor dele, eu não tô falando do eleitor do PT ou do Bolsonaro, tô falando do eleitor dele, que votou nele. Vota com o Bolsonaro, é pra ficar com o Bolsonaro e cala a boca. Fez ou não fez isso? Opa! O que o Kim deveria fazer? Ser autoral enquanto político, fazer o que ele acredita enquanto político, ter a sua integridade política respeitada, ou ser funcionário, entre aspas, do povo? O que o Kim deveria fazer? Hein, galera? Quero que vocês respondam. O que o Kim deveria fazer? O povo que tava contratando o espectador queria ouvir o cover. Qual era o cover que o povo queria ouvir? Qual era o Toca Raul? Era Toca Bolsonaro. Era Toca Bolsonaro. Nunca é igual um funcionário, porque um político é um líder. Ele é líder, ele não é funcionário, ele é líder. Ele, inclusive, cria a pauta para ser votado. Ele cria o desejo no outro para votar. Ele explica o caminho. O bom político, o bom líder, ele não é um funcionário da vontade do outro. Até porque Vox Populi não é Vox Dei. A voz do povo não é a voz de Deus. Não é. O povo gosta da Virgínia. O povo, se puder, vai querer as maiores atrocidades. A voz do povo é a voz de Deus? E quando o teu eleitor tá errado? Você vai votar com erro? Você vai ter compromisso com o erro? Ou você vai ter compromisso com um bem maior que eventualmente o próprio empregador, né? Não tá compromissado. Em algum momento, em 2018, antes das eleições, a maior parte da população, Rafael Almeida Rizzo, foi a favor da greve dos caminhoneiros. Alguém lembra disso? Chegou a bater mais de 87, acho que 83, 87%. Pergunto pra você que tá me assistindo. Se o Kim fosse deputado ali em 2018 e o povo falasse, Kim, é pra apoiar, o Kim tinha que se submeter à vontade popular, que era majoritária naquela época? Hein? Quando o Lobão tá falando ali sobre a integridade do artista e sobre o fato do artista ter uma visão artística sobre a obra dele, tem que ter a liberdade de exercer, e que a pessoa que tá assistindo tem que criar uma conexão, é uma relação mútua de confiança envolvendo qualidade, princípios e valores. E que isso não é igual, porque não é igual, as analogias não cabem aqui. Mas o que cabe é este espírito, em certa medida, tem que ser, na parte positiva dele, claro, transplantada para a relação política. Entendeu? Transplantada. Por quê? Porque a noção de que a função do cidadão é como se fosse o espectador de um show que vai lá, toca aí, se eu paguei! Cala a boca, você é meu funcionário! Ela é errada. Ela é errada. Ela não gera cidadania. Você não é um cidadão melhor e mais fiscalizador. Não adianta você querer fiscalizar partindo de premissas completamente erradas. Essa premissa é errada. Então a premissa tá errada. Tipo, como se fosse assim. Como se, amigos, olha só. Aqueles 513 deputados não estão lá por causa do salário de deputado. Entendeu? Eles podem, no geral, a maior parte deles, ganhar muito mais do que isso fazendo qualquer outra coisa. Se eles quiserem roubar, o salário é o menor dos valores ali. As emendas, entendeu? Não é por causa do salário. Não paguei. Não tem esse vínculo. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Só que se a gente quiser construir algo maior e que funcione, que gere uma classe política melhor, a gente tem que pensar com outra categoria. O líder, o representante, os princípios, o autossacrifício. Então, tem que haver um determinado grau de autossacrifício que não signifique naturalmente autossabotagem, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. O Renato e a Amanda teriam tranquilamente 30, 40% a mais de votos em São Paulo caso apoiassem o Pablo Marçal. Vocês entendem isso? Vou dar um exemplo. O Rubinho. Rubinho não tinha o tamanho deles. O Rubinho tomou uma decisão, o Rubinho ex-MBL, de apoiar o Marçal. Ele ganhou por causa disso. Entenderam? Ele ganhou. E ganhou com o quê? Mais de 100 mil votos, Rizzo? Foi. O Renato, não. O Renato tomou, ele entrou nesse autossacrifício. Ele não fez 20 mil votos, o Renato.
A Amanda, em redes sociais, era ela e o Pavanato em tamanho, pré-campanha, campanha. A Amanda teve 40 mil votos? 44 mil votos? Agora não lembro. Entendeu? Ah, mas podia ter marcializado e ganhava. Entendeu? Chega a beirar autossabotagem, isso quase beirar autossabotagem. Mas aí era uma decisão que a gente tomaria que colocaria nosso grupo em xeque, o nosso discurso em xeque e a nossa construção de, não só de credibilidade, mas de história em xeque. Tá? E este é um ponto que é fundamental. Isso aqui é um ponto central. Então, tem que ter um grau de autossacrifício para você ser um líder. Tem que ter compromisso com uma história. Tem que ter diálogo e troca. Isso que a gente faz todo dia nessa live. Todo dia. Acho que é uma construção de uma transparência e de propósito que é muito forte. Tá? Tem que ser original. Tem que ter visão. Tem que ter imaginação. Tem que buscar estudar. Tem que ser qualificado. Eu já falei para vocês, tem que ser excelente. A gente tem que usar a palavra excelente, porque excelente é aquele que age com excelência, tá? A excelência é melhor do que ser bom. O excelente é aquele que está buscando a perfeição e que vai se aproximando dessa perfeição, tá? Nós temos que buscar isso pra gente. Quando a gente tem orgulho de um projeto de lei do que passa, de uma relatoria que passa, você fala, pô, isto é excelente. Temos que buscar isso. Há algo de nobre em buscar a excelência, o compromisso, o sacrifício. Porque ser nobre não é evocar todas essas coisas? O nobre tem um elemento de autossacrifício, o nobre tem um elemento de liderança, exercício do poder, o nobre busca excelência. É sobre isso. É sobre isso, meus amigos. Tá? Gostou deste clipe? Inscreva-se no canal e siga a Central Missão nas outras redes para não perder nenhum conteúdo. Avante Missão!